Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de instalações prediais 2. Hoje na nossa aula a gente vai falar da parte de simbologia, né? Então a gente vai começar realmente a desenhar na planta, tá? Então vamos lá. O objetivo então da nossa aula, né, ao final dela você será capaz de conhecer os símbolos usuais utilizados em um projeto elétrico residencial, né? Além de conhecer também a função do condutor de proteção, para evitar que as pessoas levem choque. Muito bem. Então, pessoal, na nossa última aula, né, onde que nós paramos? Nós paramos na divisão dos circuitos, né, que é uma parte muito importante na hora de a gente desenvolver o projeto elétrico. Então, cada circuito, né, que foi fizemos juntos, né, sobre a planta exemplo, cada circuito tem um número. Isso vai ser importante porque a gente vai identificar na planta, tá? Então, ó, vamos continuar. Uma vez dividida a instalação elétrica em circuitos, que já fizemos, é hora de marcar na planta, né, os pontos de iluminação e respectivos interruptores, além das tomadas de uso geral e das tomadas de uso específico, tá? Além disso, deve-se também marcar o número do circuito correspondente a cada ponto de luz e tomadas. Né? Então, no caso do nosso exemplo, a instalação tem 12 circuitos. A gente vai identificar em cada cômodo, né, a qual circuito pertence aquele ponto de luz, aquela tomada. Tá? Olha só, então, o que, que eu estou indicando aqui? Eu estou indicando uma simbologia na figura 1. Ó, ponto de luz no teto, ponto de luz na parede, interruptor simples, né? Aquele que você só acende e apaga em um único local. Interruptor paralelo, aquele que a gente acende no local e apaga no outro, e vice-versa. Né? Então, tomada baixa monofásica, né? Tomada 127. Tomada média monofásica, 127. Né? Tomada média bifásica, né? 220. Né? Tomada alta, né? Bifásica, também com terra, né? Então, todo mundo 220. Então, uma tomada de chuveiro, né? Alta. Uma tomada de uma bancada de cozinha, 220, tá? A campainha e o botão de campainha. Então, a gente vai usar muito dessa simbologia, tá? Hoje, na verdade, a gente vai usar mais ponto de luz no teto e as tomadas, tá bom? Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Ó, a simbologia utilizada em um projeto deve sempre estar indicada. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui na aula? A gente está usando uma planta exemplo, né? Então, fizemos o levantamento da potência de iluminação, fizemos o levantamento da potência das tomadas e fizemos a divisão dos circuitos. Feito isso, é hora de ir para a planta propriamente dita. Né? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Ó? Essa é a planta nossa exemplo, né, que vocês começaram a fazer o levantamento de potência de iluminação e tomada em cima dela, tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai em todos os cômodos colocar pelo menos um ponto de luz e as tomadas. E além disso, identificar a qual circuito pertencem, né? Então, por exemplo, ó, aqui na sala, nós temos quatro tomadas. Opa, peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco tomadas, né? E aí, a qual circuito pertencem essas tomadas? Ao circuito 3, ó. Então a gente vai fazer o desenho, né, das tomadas e identificar o circuito a qual pertence. Né? Ó, o ideal também aqui, como tem duas saídas, é colocar um interruptor paralelo. Então tá aqui, ó, o símbolo do interruptor paralelo. E o ponto de luz? O ponto de luz indicando a potência de iluminação desse ambiente e também o circuito ao qual pertence. Então percebam, ó, dormitório 1, sala, banheiro, hall, todos a iluminação pertencem ao circuito 1, por isso que a gente tem um aqui, ó. Dormitório 2 também. Agora já olha aqui, na copa, o ponto de luz já é do circuito 2. Na cozinha, o ponto de luz já é o circuito 2. Então, o ideal é que a gente faça o desenho na planta de posse
da tabelinha de divisão dos circuitos aí debaixo do braço, porque a gente vai precisar bastante, né? Então, por exemplo, ó, as tomadas na cozinha, eu vou ter duas do circuito 6 e duas do circuito 5. No dormitório 2, as tomadas pertencem ao circuito 4, tá vendo? Na cozinha, eu vou ter tomada do circuito 8, do circuito 7, a torneira elétrica aqui que é o 12, circuito 7, circuito 8 e assim por diante, né? Então é isso que a gente vai focar na aula de hoje, é a colocação dos pontos de luz e das tomadas, baseado no quê? Baseado na divisão dos circuitos que vocês fizeram na aula passada, né? Na última aula antes da atividade avaliativa, na verdade. Né? Então, só adiantando o que vocês vão fazer de tarefa no fórum essa semana, vocês vão fazer a impressão dessa planta, mas sem esses pontos aqui, né? Eu estou até indicando o número da aula que tem essa planta pronta lá, essa planta limpa. Vocês vão fazer a impressão dela e vocês vão colocar à mão todos os pontos de luz, tomadas e interruptores baseado nesse exemplo que eu estou dando. Então, na verdade, vai ficar igualzinho aqui, é para vocês começarem a treinar, né? Como colocar ponto de luz e tomadas em uma instalação elétrica, tá bom? Muito bem. Então, aqui eu indiquei alguns símbolos normalmente utilizados, tá? Então, beleza. E aqui a gente tem mais alguns símbolos, ó, por exemplo, o quadro de distribuição é indicado por esse retângulo preto, né? Tá? O ponto de luz no teto, ó, dessa forma, onde 100 é a potência de iluminação, 2 é o circuito ao qual pertence, geralmente então vai ser 1 ou 2, né, aqui. E A é o comando, o que que é isso? A gente vai ver mais para frente, todo interruptor lá na planta, mais para frente vai vir com uma letra indicando, né? E aí o ponto de luz recebe essa letra também para a gente saber, ó, esse interruptor acende esse ponto de luz. Então, por exemplo, nessa planta aqui, se a gente colocar A aqui no ponto de luz da sala, o A vai vir junto com esse interruptor para falar, esse interruptor acende a luz da sala, do ponto A, tá? Mas por enquanto vocês ainda não precisam colocar. Eu vou mostrar para vocês vários símbolos aqui, né? Mas na aula de hoje vocês vão só utilizar lá na tarefa como o ponto de luz e as tomadas, né? E os interruptores. Ó, ao ponto de luz na parede como é feito, com a simbologia, né? Olha, tomada baixa monofásica, né? E tomada baixa bifásica. Então, essa é indicada como baixa aí, normalmente 30 centímetros, né? Se for 127 assim, se for 220 assim. Tomada média, né? Aquela que fica ali na altura da porta, numa bancada, né? De cozinha, por exemplo. Né? Então, monofásica vai ser assim, 127, bifásica vai ser assim. E tomada alta, né? Ele até chama caixa de saída, porque às vezes o chuveiro nem é exatamente uma tomada, que é uma saída, né? Como é do aparelho de ar-condicionado, tá? Se for 220 é assim, se for 127 é assim. Muito bem. Olha o símbolo do interruptor. Do simples, né? Aquele que a gente acende e apaga em um único local. É dessa forma aqui, tá? Olha o interruptor paralelo. Aquele que a gente acende num lugar e apaga no outro e vice-versa, né? Geralmente num corredor, então ele tem esse símbolo aqui, tá? A campainha, né? Normalmente hoje a gente não é exatamente dessa forma, que a gente tem os interfones, tá? Mas a gente vai indicar aqui na planta como a campainha, o botão lá na entrada, né? E onde realmente faz o som da campainha, que seria onde a gente teria o ponto do interfone dentro de casa atualmente, né? Aí, pessoal, agora aquilo que eu falei para vocês, eu estou mostrando vários símbolos aqui para vocês que a gente vai usar em várias aulas, tá? Depois que nós fizermos todos a colocação dos pontos de luz e tomadas na planta, né? Depois a gente vai mexer com a parte de passagem de eletroduto. E como que a gente vai representar um eletroduto no ambiente? Realmente com um fio dessa forma aqui, tá? Então vai ser um eletroduto embutido na laje, vai ser assim um
fio preenchido dessa forma, ó. E um eletroduto embutido na parede, né? Já vai ser dessa forma aqui, tá? E o eletroduto no chão, embutido no piso, já vai ser dessa forma aqui. Então vai ser a forma que a gente vai indicar aí os eletrodutos nos ambientes, tá? Depois que nós passarmos o eletroduto, a gente vai ter que passar a fiação, né, por dentro dos eletrodutos. E a gente vai ter que indicar cada fio que passa dentro dos eletrodutos, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a indicação de um fio fase. Quando a gente quer acender uma lâmpada, o fio fase chega até o interruptor, do interruptor vem um retorno para a lâmpada e um outro fio que chega na lâmpada é o neutro, né? Então aqui a gente teria um fio fase, seria esse daqui, aqui a gente teria um retorno e aqui a gente teria um fio neutro, né? A gente vai fazer isso mais para frente, mas vocês já vão estão conhecendo os símbolos hoje. Olha só aquilo que eu falei para vocês, essa ponta da lâmpada é o fio neutro, já leva um símbolo desse tipo aqui, ó, tá? Normalmente ele é azul claro. E o fio de retorno? Esse símbolo aqui. Né? Então, mais para frente a gente vai retornar, a gente vai voltar nessa simbologia, eu vou lembrá-los novamente, mas é mais para vocês saberem o que a gente vai fazer daqui para frente no nosso projeto elétrico. A gente vai desenhar bastante nele, né? A ideia é que vocês façam um exemplo à mão, né? Vão imprimir essa planta. Hoje a gente começa fazendo a identificação do ponto de luz e tomada, né? E depois a gente segue para estabelecer, né, os condutores aí, tá? E toda a simbologia que vai passar em cada eletroduto. Muito bem, então esses foram alguns símbolos aí que a gente vai usar no desenvolvimento do projeto elétrico, tá? Muito bem. Condutores elétricos. Ó, condutor elétrico é todo material que possui a propriedade de conduzir ou transportar corrente, transportar energia, né? Ou ainda sinais elétricos. O cobre é o material mais utilizado aí na fabricação de condutores, né? Então, nós conhecemos um fio, é um cara que é formado por um único fio de metal sólido, né? Comercialmente é denominado condutor rígido. Já um cabo é um condutor flexível que possui vários fios, só para a gente fazer essa diferenciação, né? Agora, eu falei sobre esse assunto para começar a falar para vocês sobre o condutor de proteção, também conhecido como terra, né? Dentro dos aparelhos elétricos, existem elétrons que querem escapar do interior dos condutores. Dado que o corpo humano é capaz de conduzir eletricidade, se uma pessoa tocar nesses equipamentos, ela estará sujeita a levar um choque, né? E esse choque é feito pelo quê? Pela passagem dos elétrons pelo corpo, né? Então, o conceito de proteção, né, do fio terra aí consiste em desviar os elétrons da pessoa. Então, se a gente tem um equipamento que por algum motivo tem alguns elétrons querendo fugir, né, a gente provê um caminho de baixa resistência para que esses elétrons saiam por lá e não conduzam eletricidade pelo corpo humano se alguém tocar, né, no equipamento, ou mesmo em algum fio desencapado, alguma coisa do tipo. Tá? Então, um fio de cobre é um condutor 1 milhão de vezes melhor que o corpo humano. Se a gente oferecer um caminho de cobre para os elétrons circularem, o corpo humano ficará salvo desses choques. Esse condutor é chamado de fio terra. Então é justamente isso, estabelecer um caminho de baixa resistência, né, por onde a corrente pode circular e evitar que as pessoas tomem choques. Tá? A instalação mais simples do fio terra em uma residência é apresentada na figura 20. É possível utilizar um único fio terra por eletroduto, interligando vários aparelhos, né? Segundo a norma, a cor do fio terra é verde ou verde-amarelo. Olha só, né? Então, se a gente imaginar que lá no poste na entrada, tá vendo? Esse aqui é o poste na entrada da nossa casa. Vai ter uma haste no chão e dessa haste vai vir um fio, né, lá pro quadro de distribuição. E aí a gente vai interligar esse fio em todos os pontos da casa, né? Os pontos de luz, tomadas, né? Ó, todo interligado por um único fio. Para quê? Se tiver um problema com essa tomada aqui,
o adulto não toma, a pessoa não tome choque, né? E sim passe aqui por vá embora, a gente tem um caminho aí para a corrente percorrer, né? No chuveiro elétrico, a gente não tome aquele choque lá na hora de abrir e fechar o chuveiro elétrico, né? Se o fio terra estiver bem instalado, não é para acontecer aquilo lá, entre outros aqui, tá? Mas essa é a ideia do condutor de proteção, é fornecer um caminho, né? Para essa corrente que quer, por algum motivo, escapar, não escape no toque de uma pessoa, né? E sim escape aí por um caminho de menor resistência, tá? Conclusão, essa aula é uma aula tranquila, pessoal, né? Por quê? É uma aula que a gente apresenta a simbologia que a gente vai usar numa instalação elétrica, né? Então vimos lá a simbologia de tomadas, pontos de luz, interruptores, dos eletrodutos, da fiação, tá? Para que a gente conheça. Quais que a gente vai usar hoje como tarefa para vocês fazerem, né? Como atividade de fórum? É a simbologia dos pontos de luz, das tomadas e dos interruptores, tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre corrente. A gente vai lá para a tabela de divisão de circuitos para a gente calcular a corrente que passa é, em cada circuito, tá? Olha só, então deixa agora eu chegar com vocês aqui, né? Então aqui vai ter um link de um vídeo, né? Para quem quiser conhecer mais sobre a simbologia, né? E ó, o fórum, o que vocês vão fazer no fórum, né? Então façam a impressão da planta exemplo disponível na figura 1 da aula 3. Então lá na aula 3 tem aquela planta, né? De forma limpa, só com as paredes, né? A planta baixa só com as paredes. Você vai marcar de forma manual todos os pontos de iluminação, tomadas e o número de cada circuito, da forma que estão dispostos na planta 2 aqui dessa aula, que eu mostrei para vocês, né? Então, digitalize e envie no fórum. Então, deixa eu voltar lá. Você vai fazer exatamente isso daqui, ó. Você vai abastecer toda aqui a nossa planta com essa simbologia aqui, ó. Tá? Simbologia de tomada, simbologia de ponto de luz, né? Simbologia de interruptor e, muito importante, você vai indicar o número do circuito ao qual pertence, que deve estar de acordo com a divisão dos circuitos que nós fizemos na última aula, tá? Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem, qualquer for a hora, né? Pelo Teams ou pelo WhatsApp, que logo eu respondo, né? Hoje essa aula está sendo a aula da quinta-feira, dia 14. Eu vou propor para vocês um atendimento na segunda-feira próxima, né? Deixa eu ver aqui, segunda-feira é dia 18. Então eu vou estar online 5h30. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito dessa aula, já que vocês estão assistindo essa aula de forma síncrona, né? É uma aula gravada. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa aula, pode me mandar mensagem ou pode entrar ali no Teams, né, às 5h30, que eu vou estar disponível para resolver alguma questão de dúvidas. E também se alguém tiver alguma dúvida em relação à nossa atividade avaliativa, que foi um projetinho que eu deixei para vocês. Tá? Eu acho que a maioria desenvolveu legal. Nesse segundo bimestre, a ideia é que vocês continuem com aquele projeto. Então, a gente fez até a parte de divisão dos circuitos no projeto. Agora, no segundo bimestre, a gente vai fazer o resto. A gente vai fazer a impressão daquela planta, vocês vão começar a desenhar na planta, tá? Então, o que vocês fizeram lá de atividade avaliativa, a gente continua com aquilo lá, tá? Então, vai dar para trocar bastante ideia ainda sobre isso, tá bom? Eu agradeço a presença de todos e até a próxima.